Olá, conversaremos agora sobre o ISS, Imposto sobre Serviços, ISS-QN, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Nessa nossa aula, temos então o objetivo de entender o ISS e aplicar o ISS na formação do preço de venda. De conversas anteriores, vimos uma série de especificidades associadas à composição do tributo no preço de venda. Duas características marcantes: relevância, a carga fiscal no preço é muito alta, o percentual do preço associado a tributos é bastante expressivo. Complexidade, quer dizer, a variedade de tributos que impactam a formação do preço de venda é bem grande. É preciso lembrar que temos tributos federais, estaduais e municipais envolvidos. E essas particularidades acabam envolvendo, né, uma série de discussões sobre o fato da tributação ser sobre faturamento ou sobre ganhos, ser por fora, por dentro, ser sobre lucro real, lucro presumido ou simples, do tributo ser cumulativo ou não cumulativo e exatamente quais especificidades de tributos particulares poderemos considerar. Então, se vamos considerar tributos estaduais, temos uma variedade. Tributos estaduais na operação de comercialização de mercadorias ou serviços, o ICMS, mas em tributos municipais, se a operação é de serviço, aí temos que entender algumas especificidades associadas ao ISS, que é o objeto dessa nossa conversa. Se vamos entender o ISS, quer dizer Imposto sobre Serviços, aí de um modo geral ele é municipal, quer dizer de esfera municipal, incidindo em operações de serviços. Ele é calculado por dentro, quer dizer o percentual dele incide sobre o preço que já tem o próprio tributo. É cumulativo, não dá direito a créditos fiscais. E apesar de ter sua alíquota variável, de um valor menor em municípios menores a um valor maior, então poderíamos assumir, na verdade, sua alíquota como sendo de 5%, que seria a alíquota aí de grandes municípios. Para ilustrar exemplos com sua aplicação, então considere uma operação da Sábios Conselhos, uma empresa de consultoria que emitiu a nota no valor de 30 mil e o ISS é de 5%. E aí é perguntado qual seria o valor do tributo. Aí, nesse caso, quer dizer, se o preço é 30, o ISS é 5% de 30, bastaria aplicar o percentual sobre o preço, já que ele incide por dentro, é sobre o preço que já tem o próprio tributo, aí encontraríamos o valor de 1.500. Então, nesse caso, o valor do tributo ele seria igual a 1.500. Em um outro contexto, então a empresa de educação corporativa calculou um valor sem ISS de uma determinada atividade e obteve uma base igual a 3.800. Se o ISS é 5%, quem seria o valor da operação? O ISS é um tributo que incide por dentro, quer dizer, se ele incide por dentro, ele incide sobre o preço e o preço já tem, na verdade, o tributo dentro dele. Então, se nós vamos fazer isso, nós não podemos fazer 5% de 3.800, que aí seria a incidência por fora. Então, o que é que eu sou obrigado a fazer quando o cálculo do tributo é por dentro? No lugar de somar o percentual, então o que eu me vejo obrigado a fazer é de dividir por 1 menos o percentual do tributo, a alíquota percentual do tributo. Então, se eu quero incorporar o ISS com a alíquota de 5%, eu divido por 0,95. Então, nesse caso, como é que eu faria? A base é o valor sem o tributo. Se o tributo é 5% por dentro, então eu divido, né? Se o cálculo é por dentro, eu não posso somar os 5%, eu tenho que dividir por 1 menos o percentual. E aí, no momento que eu divido por 1 menos um percentual, então no momento que eu divido por 0,95, eu obtenho o preço. E aí, quem vai ser o ISS? Aí eu posso calcular de duas formas: 5% de 4.000, ou se eu quiser, a diferença. Quer dizer, como o valor sem o tributo é 3.800 e o valor com o tributo é 4.000, o ISS aí seria a diferença. Nesse caso, o ISS seria a diferença, né, seria de 200.
Na prática, a incorporação do ISS acaba sendo feita em conjunto com uma série de outros tributos, como imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, considerando aí uma tributação sobre lucro presumido. E na maioria das vezes isso acaba envolvendo a construção de um markup que pode ir além dos tributos, incorporando aspectos como lucro ou despesas na composição do preço. Os markups são discutidos por nós em outra conversa. Com isso, esperamos ter alcançado os objetivos pretendidos para a nossa conversa, que seria entender o ISS e aplicar o ISS na formação do preço de venda. Bons estudos!